Fala, amados! Bom, hoje, eu tenho uma palavra de Deus para você, tá? E antes de iniciarmos a palavra, vamos orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu poder, teu reino e tua é a glória, para tudo sempre. Amém. Bom, a mensagem que o Senhor nos deu, no dia de hoje, o estudo, a mensagem que Deus quer falar com a gente hoje se encontra lá no livro de Salmo, capítulo 34, versículo 6, que o Senhor vem falando assim, ó. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Bom, essa mensagem aqui, eu já preguei, não aqui no bloquinho, porque aqui os repetidos eu não falo, mas em outra ocasião já preguei fora aqui do vídeo sobre essa mensagem, já preguei alguns versículos desse capítulo, tá? Desse capítulo aqui de Salmo, do 34, já preguei vários versículos daqui. E ela é uma mensagem muito boa, muito forte, tremenda, porque essa mensagem aqui, é do próprio salmista Davi. Para quem não sabe, é ele, quando ele se mudou, lá para a casa de Abimeleque, quando ele tinha fugido dos inimigos e de Saul, do Saul, que há 15 anos, ele ficava fugindo, do rei do Saul, que queria matar ele, E ele se escondeu na casa de rei, do Abimeleque. E ele ali se fingiu de louco, de maluco perante Abimeleque. Só que foi passando o tempo, o rei Abimeleque descobriu que ele não era o que ele parecia, que ele não era maluco, estava se fingindo de maluco. Tem muita gente que se finge, ser uma pessoa e a outra, usa máscara, duas caras. Mas ele aqui estava com medo, estava com temor, assustado, Davi, ele com medo dele morrer. Ele acreditava em Deus, temia Deus, um homem conforme o coração de Deus, mas ele achou que assim ia se proteger. E tem coisa que a gente acha que, agora aqui eu estou protegido. Nós não. A gente não precisa ter medo de ninguém. Quem tem Deus tem tudo. Oh, aleluia. Quem tem Deus tem tudo. Não precisa ter medo de ninguém. De inimigo nenhum. Porque a própria palavra do Senhor fala, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Lá no versículo 19, Então a gente que tem Ele, vamos passar problema, mas Deus vai livrar de tudo. A gente vai passar desse deserto, a gente vai passar nessa aflição, vai passar desse momento ruim, que é momento, coisa de momento é momentânea, é passageiro. Não é lugar pra gente ficar. A gente tem que ter eternamente a ficar com Cristo. E quem tem respeito, que tem gente que eu já ouvi falando, eu tenho que ter medo é de Deus. Não, Deus fala pra gente ter temor. Temor não é medo, é respeito a Ele, é respeito ao nome dEle. Então a gente tem que ter respeito a Deus, é respeito quem Ele é. E aqui esse momento, que teve um momento que o Abimeleque, o rei Abimeleque desconfiou que ele não era aquela pessoa, igual porque Deus vê tudo, A gente não tem como ficar nada em oculto, esconder de ninguém. Não adianta ser uma pessoa na igreja, ser uma pessoa fora da igreja, tem que ser a mesma. Dentro da igreja, dentro de casa, na rua, no trabalho, se é mesmo. Se é cristão, tem que ser cristão. Se não é, não mostra ser uma pessoa igual muita gente aí, fora
né, que se diz cristão e só usa o nome de cristão para ganhar voto, para ganhar prestígio, para ganhar seguidores, ganhar aplausos, ganhar apoio. E não, tem que ser uma pessoa verdadeira. A palavra do seu próprio, lá em Mateus fala assim, sim, não, não. E você é uma pessoa de Deus, sim. Se você não é, não adianta falar que sim, é não. O que passa disso é procedência do maligno, da obra maligna. Tem que ser uma pessoa certa. E Davi, ele chegou uma hora que Abimeleque viu que ele não era aquela pessoa e expulsou ele de casa. E aqui, né, eu já falei de várias formas, já preguei já essa mensagem, já, né, algumas vezes, alguns versículos desse capítulo, né? Mas eu vou agora explicar diferente, porque a gente pode ler várias vezes a mesma palavra, só que a gente vai ler, igual vários pregadores pegam o mesmo versículo, mas de forma diferente. Não é que muda a palavra, porque a palavra de Deus não muda, é a mesma. Mas explica de um jeito diferente. Aí, e aqui, né, foi Davi e louva a Deus que responde essa súplica e exortação que confia nele. Isso daqui é um salmo de Davi, ele louvou a Deus, né, tipo um clamor dele, né, que foi respondido, que ele confiava em Deus. Aí teve um momento que ele saiu, né, da casa do rei Abimeleque e ficou meio indeciso, né, para onde ir, parecendo até Pedro, né, quando falou para Jesus, para onde iremos nós, mestre? Para onde iremos? Né, ficou, se eu só tenho o Senhor, palavra de vida eterna, né, pensando em voltar atrás, retroceder, não fazer as coisas erradas, igual a gente não podemos, mas fazer o que ele fazia antes, que era pescar peixe, era viver a vida dele só para a família. Mas não, se Deus te chamou você para pregar, ganhar almas, igual lá no quando Jesus já vem chamar Pedro, Pedro estava na pesca, né? Estava pescando lá em Cafarnaum com outros pescadores, né? Jesus foi e falou com ele. Jesus iniciando já o conjunto de discípulos, né? E chamou Pedro. Agora tu serás pescador de homem, vai ganhar almas para o reino. Entendeu? E não que ele podia parar, não. Que a palavra do Senhor fala, feliz é o homem que consegue trabalhar, fazer as coisas todinho e tem tempo para Deus, tem que ter tempo para Deus. Só que ali Jesus falou com ele, que ele ali poderia ficar só ali, não evangelizar, fazer as coisas, mas nós não. Se ele fosse fazer as coisas que ainda fazia antes, Jesus não tinha problema, falava que pode, mas sabia que ele não ia fazer, só ia pescar peixe. Talvez Deus bota a gente num lugar e a gente não fala de Deus para aquela pessoa, não faz conforme o cristão, o modo do cristão tem que agir, fazer, tá com vergonha, com medo, que tem muitos lugares, tem pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus e não tem aquela pessoa. E com o eunuco foi assim. Deus envia naquele lugar que ninguém assim diz nada para poder ajudar a salvar aquela alma, no deserto, onde for. Por isso Jesus falou que ele podia, que não era para ele voltar para lá, que Deus sabe a hora de tudo, o tempo de tudo, de todas as coisas. E ele continuou fazendo o que ele fazia, pregando, evangelizando, falando a palavra de Deus, o que Jesus tinha ensinado. Ele estava falando para aqueles povos, aquelas nações, junto com os discípulos, até quando ele foi crucificado, né? Chegou a hora dele e ele foi crucificado, de cabeça para baixo. Não quis ser crucificado igual Jesus Cristo. Ele falou que não merecia. Aí, e assim foi o Davi. Aí Deus falou com ele que dali ninguém ia, onde ele ia aí, que Deus ia botar ele, e no lugar onde ele fosse, nenhum mal ia acontecer, porque Deus ele cuida, ele protege aqueles escolhidos dele. Desde o ventre da mãe dele já está te cuidando, te guardando de todo mal, das mãos dos inimigos. Oh, aleluia! E foi assim na vida de Davi.
E aqui ele vem lá, vem falando do ocorrido com ele, né? Que aconteceu, que Deus fez na vida dele, que serve para nós hoje. E aí ele continuou louvando, né, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Começando a depois que fez o clamor, que Deus respondeu ele, né, quando ele estava indeciso de sair lá da casa de Abimeleque, do rei Abimeleque. Ele com medo de acontecer alguma coisa ruim com ele, ele orou, clamou ao Senhor, depois que foi abençoado, que a benção chegou. Que quando a gente a gente não é só abençoado quando a gente ganha alguma coisa ou dá para alguém, né? Que a benção volta, não. Quando a gente está sendo livre de algum perigo, Deus nos livra, Deus nos afasta daquelas pessoas ruins, né? Perversa. Quando a gente acordamos, levantamos, é porque Deus nos sustentou. Já é um privilégio, uma alegria, já é uma bênção, já é um milagre, já está vivo. A gente tem que glorificar, né? Agradecer a Deus. Muitas pessoas não fazem quando acorda, né? Quando vai deitar, mas nós, o certo é fazer isso. Agradecer por mais um dia concluído, mais um dia acordado na presença dele, onde milhares de pessoas queriam estar. Porque aquela pessoa morreu, tá melhor do que a gente, não. Depende. Porque quem estiver lá embaixo no inferno, não tá bem, não. Tá mal. Tá sofrendo. Era melhor ter mais um pouco, até que Deus sabe o tempo, a hora de tudo, né? Ter mais um tempo para poder ser salva, conhecer a Deus, conhecer Jesus, do que tá lá no, no inferno, no lago de fogo, né? Sofrendo, sendo escravo lá, trabalhando. Porque lá no céu vamos trabalhar. Mas lá não há choro, não há sofrimento, não há pecado, lá não tem nada de ruim. Agora lá embaixo tem tudo que é ruim. É mais do que aqui na terra. E Davi começou né, agradecer a Deus e passando a lição para nós. Isso engrandecer, exaltar o nome de Deus, louvar, porque é elogiar o nome de Deus. Tá? Para quem não sabe, louvar não é só adorar, aclamar a Deus, cantar para Deus, para Jesus, não. É elogiar o nome dele, exaltar, engrandecer o nome de Jesus Cristo pelas coisas que ele fez, pelo que ele é, né, pelo que ele faz, né, nas nossas vidas, né, e que ele fez por nós estarmos aqui. E foi isso que Davi ele sempre fazia nos salmos dele. Fez aqui, porque nós temos que agradecer sempre, não é só quando é abençoado também não, tá difícil, ore, clame ao Senhor, peça ao Senhor, porque Deus vai livrar. A oração do justo tem muito seus efeitos. A oração do justo o Senhor atende, o Senhor responde. Orar e sem cessar, né? A oração é muito importante na nossa vida, nós não podemos deixar de orar nenhum minuto. E a gente pode falar com Deus através da Bíblia, lendo, né, através de um hino, vai ouvir Deus falando com a gente, através de uma canção. A gente tem que orar um momento íntimo, né, que a gente, nós e Deus, né, antes, lá no Velho Testamento, a pessoa se comunicava lá, tinha um trabalho danado, quando o véu ainda não era rasgado, né? Tinha que passar pelo sacerdote, que era um mensageiro, para poder entrar num lugar, num santuário, para poder falar com Deus. Agora não, o véu se rasgou. Então a gente não precisa mais ter tanto esse trabalho, né? Agora a gente tem um momento íntimo, a sós, que é a gente e Deus. A palavra só fala pedir, pedir e receber. Deus, se tu pedir, tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. E o Senhor sabe se está pedindo coisa boa e coisa ruim. E se for coisa ruim, Deus não vai realizar. Porque Deus não gosta de nada ruim. Mas se for bom, Deus vai realizar. Se achar melhor fazer, que merece, tem que fazer isso, Deus faz. Se Deus prometeu antes, Ele vai fazer também. Porque Ele não vai mentir. Ele foi perfeito. Quem sabe quem mente é o pai da mentira. E quem faz isso daí
É o filho do pai da mentira. Se você mente direto. E não há um motivo bom estar mentindo, não, porque mentira é ruim. É uma das leis que Deus fala para a gente não fazer, que é mentir. Então não adianta, igual Davi tentou fazer isso, ele estava mentindo, só uma pessoa que ele não era. Seja você mesmo, uma pessoa gostando ou não, a gente tem que ser a gente mesmo. E ele aqui, ó, no versículo 4, né, Davi vem falando: busquei ao Senhor, ou o Senhor, ele falando o que aconteceu com a vida dele. E ele me respondeu, foi quando ele orou, clamou a Deus, o que nós temos que fazer no nosso momento difícil. O momento mais difícil é a hora que o Senhor está mais com a gente, ele está em qualquer hora, qualquer momento. Tá vendo, tá ouvindo, né, com os ouvidos atentos às nossas orações, ao nosso pedido. Mas nessas horas mais difíceis é a hora que a gente tem que estar mais agarrado com Cristo. Não para ele fazer o milagre e sair, não. Mas para ver que ele é Deus. Porque igual a gente não precisa mostrar para ninguém que, né, que Deus, eu vou fazer isso aí para mostrar que eu tenho Deus, que Deus é. Não. Igual Elias fez, não. A gente não precisa. Se alguém duvidar, sim, né? Provocar. A gente não precisa demonstrar nada. As pessoas acreditando ou não, não importa. Nós temos que ser a mesma pessoa. Não é imitar ninguém, não. Que sejam imitadores de Cristo. Jesus falou: seja meus imitadores. O apóstolo Paulo também. Aí ele respondeu e me livrou de todos os temores, do medo que ele tinha. Eu falei do nervosismo, que ele não sabia para onde ele ia, com medo de morrer. Nós não temos que ter medo de morrer, não. Que nós sabemos que viver é Cristo e morrer é lucro. A gente sabe, ou viver é Cristo e morrer é ganho, igual o apóstolo Paulo falou. A gente sabe para onde a gente vai, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Se Deus achar que é a hora de a gente sabe para onde a gente está indo. Se chegou o nosso tempo aqui, acabou o nosso propósito, a gente fez o que Deus tinha falado para a gente fazer. Mas se não for a hora, não adianta. A gente só vai, as coisas só acontecem na hora, no tempo de Deus. O que Deus achar de melhor. E quem tem medo de morrer é porque não sabe, ainda está indeciso, não sabe se para onde vai. Mas quem é cristão mesmo de verdade sabe para onde vai. Não tem medo nenhum, de nenhum mal, nada. Porque tem Cristo como o único Salvador. E isso livrou o Davi, que ele tinha muito medo, né? Era um homem forte que guerreava, matava muita gente. Foi igual Elias, né? Que ficou com medo de uma palavra de Jezabel, da mulher que adorava outros deuses, Deus de Baal, Deus de Amon, de outros tipos de deuses, igual muitas pessoas aí adoram. E ele tinha vencido uma guerra, né? Ganhado um banquete, entendeu? Feito aquele fogo descer que consumiu aquelas pessoas lá, aqueles soldados, aqueles guerreiros. Mostrou o Deus verdadeiro, mas ficou com medo. Davi também tinha hora que ele ficava com medo, tinha hora que ele pecava, mas ele se rendia a Deus. Depois se arrependia do pecado que nós tínhamos que fazer. Sempre se prostrar, se humilhar perante a Deus, não perante o homem. Que Elias não se rendeu a mulher, a homem nenhum, se rendia a Deus. Davi a mesma coisa. Pecava, pedia perdão a Deus e não fazia mais aquele pecado que nós tínhamos que fazer. Que errar é humano. Nós já nascemos já com pecado, desde aquela época lá de Adão, de Eva. Isso daí ficou de lá para cá, não mudou não. A gente tem que andar em santidade, tentar ser o mais certo que a gente puder. Para dar bom exemplo para nossa família, para nossa geração, para as pessoas que estiver ao nosso redor. Mostrar que a gente somos cristão verdadeiro, não pessoas fingindo, dando de cristão. Sendo uma pessoa que não é para agradar os outros. Temos que agradar a Deus. As pessoas gostando ou não, elogiando ou não. Que é melhor estar com Ele do que estar ganhando o mundo, que a palavra do Senhor fala. Que adianta ganhar o mundo
e perder a sua alma. Não adianta a gente querer ganhar o mundo, né? Que, eu quero ser estrela. Não, a estrela tem que ser Deus. Nós sabemos que só estamos aqui fazendo o que Deus deixou para nós fazer aqui. Aí aqui olharam para ele e foram iluminados. E o seu rosto não ficaram confundido quando a gente olha para Deus. Aí falando que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. O anjo do Senhor está sempre nos protegendo de todo o mal. O anjo da guarda, né? Que todo mundo fala. Deus vai na frente e os anjos vai nos guardando, né? O anjo da guarda nos protegendo também. Aí ele falando para as pessoas que não acreditam, né? Que não é cristão, provar e ver de que o Senhor é bom. E muita gente acha, Deus ele é ruim. Porque aqui ainda não era Jesus, Filho de Deus. Aqui era o próprio Deus, o Deus Pai. O Criador do céu, da terra. Aqui não era Jesus Cristo, era o próprio Deus, é o próprio Jeová. Que é o Velho Testamento, não é um Novo Testamento. E aqui ele fala para a pessoa fazer o teste, provar, fazer o que ele fez, que o Senhor ele é bom. Aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado, alegre o homem que confia nele. Porque Davi foi assim. E quem tem ele não tem falta nenhuma, que já tem tudo. Tá, e aqui a gente vem falando, clamou este pobre, que clamou ele, o pobre. Davi era rico. Não, mas não adianta nada ser rico materialmente, cheio de dinheiro, de ouro, de sendo patrão, coisa se não tem Espírito Santo, é vazio, é pobre. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Temos que estar diariamente com ele, viver em Espírito, andar em Espírito, fazer as coisas em Espírito. Tem hora que a gente fica vazio, né? Mas tem que depois encher de novo. Não pode ficar vazio e permanecer vazio, não. Tem que encher. Se encher do Espírito Santo. A palavra do seu próprio fala, né? Encher do Espírito Santo. Nós temos que ficar cheio do Espírito Santo dele. E ele era pobre, estava precisando, estava desanimado, triste. Quantas pessoas ficam assim, né? Desanimado, triste. E Davi, na época, era um homem que ganhava várias guerras, não, através de Deus, que Deus, a gente só conquista alguma coisa através de Deus, por causa de Deus, nada é por causa do homem, é por causa de Deus. Tem coisa que o homem ajuda, mas tem coisa que é só Deus. Tem coisa que depende da gente, mas tem coisa que a gente só depende dele. Que é só Deus mesmo para fazer nas nossas vidas. Aí aqui ele falando, clamou este pobre, ele falando dele mesmo. Que serve pra gente também. A gente tem que clamar esse pobre, quem tá precisando, é necessitado de alguma coisa, clame ao Senhor. Clame a mim e responder-te-ei. Clama a ele que ele vai te responder. Buscar em mim e acharei. Quando buscar de todo o coração. Quem buscar ele vai achar, vai conseguir falar com ele. Mas tem que fazer as coisas de vontade, né? Fazer por fazer, não. Tudo que a gente fazer tem que fazer com amor, com vontade, ainda mais para Cristo. Aí com mais alegria ainda. Ó, clamou este pobre. E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu, escutou. Igual eu falei, ele escuta qualquer coisa que nós falamos, nós fazemos, ele vê e ele escuta. Ele não fica nada oculto aos olhos de Deus. Deus está contemplando as coisas boas e as coisas ruins daí de cima. Ele não dorme. Salmo 121, versículo 3 fala, quem te guarda não dorme. E o salvou de todas as suas angústias. Glória. E no momento certo Deus fez o que tinha que fazer. Foi o que fez na vida de Davi e vai fazer na tua vida também, se você crer, ter fé. Não fique com medo, agora já era. Não esqueça que você tem Ele, tem Jesus Cristo, está contigo. A gente não precisa ter medo de nada. Temos que respeitar as autoridades, os mais velhos, nossos pais também. Entendeu? Mas não ter medo. Se eu fizer alguma coisa de errado, meu pai vai me bater, minha mãe. Não é medo, não. Tem que ter respeito deles.
que são as autoridades. É o que nós temos que fazer com Deus, é respeitar Deus, tá? Confiar nele, crer nele. Que você tá bem, Deus está contigo no momento bom também. Tá mal, Deus vai estar contigo também no mesmo momento. Tá? Onde você for, leve o nome de Deus contigo. Deus ele vai estar contigo, andando lado a lado. Mas não brinque com ele. Tá? Não faça igual ele, não perca o Espírito Santo. Deixa Deus falar contigo, continuar falando. Porque se você vê que alguém está fazendo alguma coisa de errado, você não cobrar, não falar, deixar fazer, você vai ser cobrado depois. Vai estar em pecado, vai estar errado. E se você sabe o que é certo e vai fazendo o que é errado, vai prestar conta também. Então nós temos que fazer as coisas certas, igual Davi fez. Lembrou. A gente tem que sempre lembrar de Deus. Tá? Porque Ele é fiel contigo. Ah, ele quer estar contigo diariamente, mas fique com ele diariamente. Leve ele, o nome dele em qualquer lugar que você for. Tá? Onde você estiver. Que a gente somos luz. A luz do mundo é Deus. Mas nós somos a luz nessa terra. Viemos para eliminar. Que igual lá em Gênesis fala que Deus viu que a terra era vazia, né? Sem fome e era em trevas, né? Deus fez luz, falou, haja luz, precisava de uma luz. E essa luz foi a que Deus deu para nós. E nós somos luz nessa terra. Fala nesse mundo, nós somos luz nessa terra. Luz do mundo é Deus. Entendeu? Que nos eliminou das trevas. E nós temos que eliminar aqueles que precisam sair das trevas. Tá? Ir para a luz, para o nosso lado. Porque Deus quer isso, que a gente vá, ilumine, faça diferença no lugar. Leve o nome dele. Tá? Então você faça com isso, fica com essa mensagem, tá? Abençoada de Deus. Nunca esqueça de Deus, que Deus não te esquece, Ele está sempre preparado para te ouvir. Nos piores momentos, qualquer momento Ele vai estar contigo. Tá? Ele não vai te abandonar. A gente que abandona a Deus, mas Deus nunca abandona ninguém. Está sempre de braços abertos esperando voltar. Aquele que se arrepende, né? Que voltou para o mundo, retrocedeu, mas se arrependeu e voltou para Deus. Sabe o caminho, né? Então, você que está assim, nunca é tarde. Tá? E você que está com Cristo, continue assim, tá? Que Deus se alegra muito, fica muito feliz, tá? Quando o filho dele permanece firme, independente do momento, da tempestade, da turbulência. Mas sabe que o melhor ainda está por vir, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá?